Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula, nossa segunda aula de design de interiores. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Nós falamos lá, destrinchamos um pouquinho o que é o design de interior, o que faz, né? Quanto dá para ganhar, o que dá para fazer. Demos ali uma esmiuçada, né? Então espero que você tenha gostado. E agora nós vamos para a segunda aula, onde nós vamos começar a falar um pouco mais sobre projetos. Já vamos iniciar a nossa fase, entender um pouquinho quais são as ferramentas, o que dá para a gente fazer, né, quais são os ambientes e assim por diante, tá bom? Vamos lá comigo na nossa tela. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bom, vamos lá pessoal. Ó, projetando interiores. Tá? Mais uma vez lembrando, né, se você não baixou, baixe esse e-book para você acompanhar com a gente aí, tá bom? Provavelmente no link que você adquiriu o curso vai estar disponível para você baixar esse e-book aí para você, tá bom? Vamos lá. Projetando interiores. O processo de projetar interiores exige um equilíbrio entre criatividade, funcionalidade e técnica. Cada elemento do ambiente deve ser cuidadosamente pensado para refletir o estilo desejado, promover o conforto e atender às necessidades dos usuários. Vamos explorar os principais aspectos desta prática. Tá? Como a gente já falou, até na aula passada, deixa eu só baixar um pouquinho o ar. Como a gente já falou na aula passada, que projetar o interior não é simplesmente você vai lá, você vai abrir ali, você vai começar um projeto, e aí você vai fazer aquilo que você quer, né? Eu gosto de um estilo tal, eu vou fazer desse jeito. Eu gosto de um estilo Y, eu vou fazer desse outro jeito. Eu gosto assim. Não é bem desse jeito, né? Você tem que pegar todas as informações, ter um feedback do cliente, para você poder captar aquilo que ele quer. Qual é a necessidade dele? O que ele procura? O que ele busca? O que ele quer? Né? De repente, ele gosta de um estilo mais minimalista. De repente, ele gosta de uma coisa bem mais desconstruída. Ele gosta de uma coisa mais industrial. Ele gosta de algo mais neutro. Enfim, né? Então, você tem que pegar isso, absorver isso do cliente para você poder aplicar no seu projeto, tá bom? Vamos lá. O processo de projetar interiores exige um equilíbrio entre a criatividade, funcionalidade e técnica. Ou seja, criatividade, primeiro, né? Não adianta você vou projetar um escritório, né? Fazer um escritório. Aí eu vou na internet, pego um monte de foto de escritório, escolho a mais legal e vou fazer uma adaptação para o ambiente, mas vou fazer como está lá, mas vou fazer uma adaptação para onde eu estou trabalhando. Não necessariamente. Por quê? Porque muitas vezes aquele projeto que você está vendo, primeiro, não é criativo. Você fazer algo que você está copiando. Existe sim, você usar ele como referência. Eu já fiz bastante. Né? Porque você está na dúvida, poxa vida, como é que eu vou fazer? Preciso de umas ideias, eu estou meio tal. E aí eu vou na internet, busco, eu tenho um banco de imagens, aí eu busco, mexo, vou lá e aí sim, dessas imagens eu começo a ter referências para eu poder fazer o meu projeto. Entendeu? De repente eu peguei umas 3, 4 imagens, eu peguei um detalhe de uma imagem, achei bacana esse detalhe. Mas esse móvel aqui da outra imagem também está interessante. Mas essa combinação de cor também está legal. E aí eu junto, né? E aí sim eu tenho uma inspiração para poder fazer o meu projeto. Não vou copiar exatamente o que está lá. Claro, de repente você viu ali na internet e fala, nossa, gostei daquela bancada que foi projetada. Aí você acaba fazendo algo parecido, isso é normal, uma coisa ou outra. Eu falo você fazer uma cópia do projeto todo, né? Aí não, né? Então, você tem que buscar o equilíbrio entre a criatividade, ou seja, você tem que criar a funcionabilidade, ou seja, se aquele ambiente que você está projetando, se aquele ambiente que você está criando, ele é funcional. Funcional que eu falo assim, por exemplo, você vai dimensionar os móveis, você vai posicionar, vai ficar legal o fluxo, a passagem,
você fez um armário, esse armário vai conseguir abrir porta, gaveta, vou ter espaços que caibam coisas, e assim por diante, né? É um dos maiores problemas que a gente encontra hoje, tanto da parte do cliente, né, e como da parte do profissional. Eu já vi bastante isso, né, principalmente alguns arquitetos. Não estou desmerecendo a profissão de maneira nenhuma, né? Pelo contrário, sou apaixonado por arquitetos, né, pelo trabalho da arquitetura, né? Tanto que mesmo trabalhando com interiores, né, como eu falei na outra aula, né, eu pego algumas coisas da parte arquitetônica também para fazer. Mas enfim, então, mas eu vejo assim alguns que vêm com conceitos, ainda mais os mais jovens, né, que recém-formados, né, que é aquele conceito assim, arquitetura de revista, né, ou um interior de revista, né? Então aí vê aquele quer fazer aquilo lá, certo? E muitas vezes aquilo não se adequa ao seu cliente, ele não vai se aplicar ao que o seu cliente necessita, entende? Ou acontece o vice-versa, o cliente chega até você, né, e fala assim, olha, eu quero assim, e te mostra uma imagem. Você fala, ok, nós vamos fazer um projeto assim, só que você tem que passar para o seu cliente, que isso vai demandar custo, tanto na parte de projeto, tanto na parte de execução. Não é um projeto barato, a execução não é barata. Ah, mas eu vou estar desmerecendo o meu cliente. Não, você não está desmerecendo o seu cliente. O que você está fazendo é passando para ele, porque de repente você perde um tempão fazendo um projeto, para quando você aprovar, para quando você passar para o seu cliente, ele vai falar, poxa, não era isso, nossa, não ficou fora, e não sei o que. Não é isso. Então, você tem que facilitar para o teu cliente, mostrar para ele um ambiente legal, criativo, bonito e num preço acessível a ele. De repente, o seu cliente ele tem 15 mil para fazer um ambiente. De repente, o seu cliente ele tem 40, 50, 60 mil para fazer um ambiente. Você entendeu? Então, você tem que se adequar. A tua criatividade ela tem que passear nesse meio aí. Entendeu? De repente, já aconteceu comigo de um cliente gostar de algo mais bonito, algo mais fino, algo mais detalhado, tal, mas não tem um poder aquisitivo para chegar nesse nível. Então, o que foi que eu fiz? Eu cheguei com um projeto com alguns detalhes mais refinados, mas não na parte de execução. Entendeu? A gente consegue brincar um pouco com a parte de pintura, trazer uma pintura mais sofisticada, de repente um móvel que ele é mais simples, mas ele traz aquele ar de sofisticação, que ele é mais clean, entende? Então você consegue, por isso que eu falo, a criatividade te leva a moldar a necessidade do cliente, aquilo que ele quer, e também trazer a funcionalidade para o ambiente. Né? Volto a dizer, não adianta o cliente falar assim, nossa, eu vi numa revista um armário que você pega e abre o basculante em cima, assim, tal. Ok, né? Eu já vi muito armário, já projetei alguns armários com basculante superior, né? Só que aí, de repente, quem vai usar essa cozinha, por exemplo, é baixinho, não vai alcançar. Ah, mas aí usa uma escadinha. Ok, você está usando um artifício para poder usar algo estético. Você entendeu? Porque é legal mesmo, é um negócio mais horizontal, né? É mais interessante, dependendo do que você for projetar, né? Mas, para o teu cliente, vai ser funcional? Vai ser interessante? Não. Então, aí você não vai fazer isso. Você vai descartar, entendeu? Por exemplo, houve uma situação aqui bem interessante. Um cliente chegou até mim, ele comprou um apartamento pequeno, né, de 40 e poucos metros quadrados, 49 metros quadrados, ele e a esposa, né? E só que ele comprou o apartamento e estava mobiliando o apartamento e veio e pediu para eu fazer um projeto para ele. E vocês sabem como é que são esses apartamentos. Eles têm tudo menos espaço, né? Então, você tem que pensar nos detalhes para você poder colocar ali um baú, um armário que ele vai poder usar com mais frequência, algo nesse sentido. E nesse caso desse cliente, ele pediu um guarda-roupa, né, no quarto de casal,
grande. Ele falou, porque eu quero que faz em volta da cama, porque eu quero assim, quero um painel na cama, eu quero uma penteadeira. E aí eu peguei, olhei para ele, peguei a planta do apartamento e falei para ele, cara, tudo isso que você vai fazer vai ficar apertado. Você vai ficar sem locomoção, né? Você vai ter 40, 50 centímetros só de espaço para você transitar no seu quarto, porque o quarto era coisa de 2,50 por 3 metros, assim, coisa, né? E sem contar que ele já tinha comprado uma cama que era maior do que a normal, né? Se eu não me engano, ele tinha comprado aquela agora não me lembro agora. Enfim, só sei que a cama dava era 1,90 por 1,98 por 1,90, né? Uma cama bem grande. E aí eu peguei e falei para ele, cara, com essa cama que você tem aí que não vai dar para fazer nada mesmo, né? Não vai dar para colocar, infelizmente não vai. O máximo que dá para fazer é um roupeiro comumzinho de 4 portinhas no lado, né? Assim, fui bem honesto e sincero com ele, para ele poder ter um fluxo, né, para circular no quarto, né? Ele falou, não, porque tal, né? E qual foi a minha sugestão? Eu falei para ele, olha, o preço que você vai pagar para fazer um roupeiro gigante do jeito que você quer fazer no quarto, compensa você pegar o outro quarto que você não vai usar, porque aí eu tinha conversado com eles, né? Eles falaram que não pretendiam ter filhos no momento e tal. Eu falei assim, você pode montar um closet no outro quarto. Monta um closet mais simples, fazendo de forma que você futuramente, se você for usar o quarto para alguma coisa, resolveu ter um bebê, então você pode colocar uma cama no quarto, você pode usar, ou seja, você não vai perder a funcionalidade do quarto, entende? Então o segundo quarto transforme num closet, né? E usando essas características, né? Aí depois, mais pra frente, pensou em ter um bebê e vai transferir, aí você faz um armário menor, algo assim, mas é o único jeito para atender, né? E enfim, foi que a gente conversou e foi o que acabou sendo feito, né? Então muitas vezes o cliente também chega com uma questão porque ele viu, porque ele gosta, porque ele acha interessante, e você tem que usar da sua criatividade para trazer um pouco da expectativa dele, mas trazer para a realidade dele também, né? É mais ou menos isso. Não adianta o cliente falar assim, eu adoro painel ripado, ok, mas aonde? Não, eu quero botar ripado aqui, eu quero botar ripado ali e tal. Então, perfeito, né? Eu geralmente falo para o meu cliente, olha, o ripado ele é bonito, mas demais fica carregado, né? Mas por que? Fica carregado. E sem contar também que para limpeza ele é um pouquinho chato. Então você traz os prós e os contras, né? Aí você fala para o cliente, não estou falando que você vai deixar de ter, estou falando que vale a pena você usar um detalhe, fazer uma porta de passagem, e assim por diante, enfim. Então você tem que trazer essa ideia, você tem que trazer a tua criatividade para a funcionalidade técnica do ambiente, entendeu? Senão você vai ter só simplesmente um ambiente com um monte de coisa entulhada, decorado de um jeito que vai agradar o teu cliente, mas não vai ser funcional. Aí sabe o que vai acontecer? O teu cliente, quando for indicar você para alguém, vai falar assim, não vou indicar o fulano, porque, eu não consigo abrir uma porta no meu quarto. Eu não consigo passar no meu corredor sem trombar num aparador. Você entende? Então é mais ou menos isso. Usou uma tinta lá que, Jesus, nossa, a casa fica escura. Então tem que haver essa necessidade. Muitas vezes o cliente você vai se deparar com isso. O cliente vai chegar e você vai falar assim, eu quero isso. Aí você vai entrar com argumento. Mas o cliente, eu quero. Ok, eu vou fazer. Não tem problema. Faz, fica bonito, tá aqui, tá pronto. Só que você deixa bem ciente pro cliente, você vai encontrar essas dificuldades. Você vai ter esses probleminhas aí. Entendeu? Tem que deixar isso bem claro pro cliente. Certo? Então, mais uma vez repetindo. O processo de projetar interiores exige um equilíbrio entre a criatividade, a funcionalidade técnica. Cada elemento do ambiente deve ser cuidadosamente pensado para refletir o estilo desejado
né? E promover conforto e atender às necessidades do usuário, né? Então, isso aqui já resume tudo isso que nós estamos falando. Perfeito? Vamos para outro tema. Vamos lá. Tipos de decoração, né? Ou tipos de interiores, né? Mas vamos falar assim de decoração. Os estilos de decoração são as essências do design de interiores, trazendo a identidade ao ambiente. Entre os mais populares estão. Então aqui eu vou falar com vocês o que mais a gente vê por aí, tá? Então primeiro, o clássico, tá? Elegância, simetria e uso de móveis tradicionais. Então esse, como você está vendo na imagem aí, tá? No nosso slide, tá vendo aqui? Trabalha muito com esses detalhes em gesso, esses lustres mais trabalhados, esses tipos de móveis mais elegantes, com mais contornos, né? Eles são mais trabalhados, tal. Isso é o mais clássico, né? Eu peguei aqui umas imagens para a gente ver. Eu vou passar aqui para vocês verem também. Dá pra ver? Isso é um estilo. Tá vendo que a parede não tem tanto detalhezinho, mas você pode trazer esse estilo clássico com os quadros, com o tipo de móvel que tá aqui, tá vendo? Esse tipo de mesa, né? Você traz um pouco desse estilo mais clássico, tá? Não é só um móvel, não é só aqueles detalhes na parede. Então, qualquer coisa que você trazer, você remete um pouco para esse estilo mais clássico aqui. Certo? Tá? Deixa eu ver se eu acho mais um aqui pra gente. Ó, olha aí. Esse sim é do classicão, clássico do clássico, né? Trabalha com um sanca na parede, né? Com essas molduras de gesso, né? Tem essas ideias de pilar, né? Tudo que traz esses ornamentos, né? Esse é o clássico. Tá? Eu estou desconfiado que essa imagem aqui, ela foi gerada por inteligência artificial. Tenho quase certeza. Posso estar errado. Não é foto não. Sei por causa desses reflexos aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é reflexo do lustre. Olha como é que está passando para fora. Isso aqui são umas falhas de inteligência artificial, né? Mas enfim, né? Então tá aí umas ideias de clássico, né? Uma decoração mais clássica, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que, né? Então não vai chegar no teu cliente, eu tive uma ideia que eu vou fazer aí você vai com o clássico lá. O cara fala, não gosto nada disso. Você entendeu? Por isso que é bom trocar uma ideia com o seu cliente. O moderno, tá? Moderno, linhas limpas, minimalista e uso de materiais como vidro, metal e concreto. Tá? Então, quando a gente tem essa decoração mais moderna, a gente tem ele é mais minimalista, são traços mais retos, né? Vamos pegar aqui para a gente ver algumas ideias, né? São os traços bem mais retos, cores mais, com umas combinações de cores vivas, outras assim um pouco mais sóbrias. O moderno ele é legal que ele combina um pouco com várias cores, né? Não tem uma cor definida, né? Mas se lembrando que os móveis são muito nessa tendência, né? Uma coisa mais reta, traz alguma coisa sim, né? Algum elemento, né? Mais orgânico, né? Quando a gente fala de elementos orgânicos, a gente está falando que aqueles elementos que tem mais curvas, né? E assim por diante. Também dá para trabalhar um estilo mais moderno assim, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Mas é um estilo aqui, ó. Vou mostrar para vocês essa imagem. Olha aí que legal, tá vendo? Então você percebe que são móveis mais quadrados, né? Tem essa cadeira aqui, espreguiçadeira de balanço. Ela tem uma certa, traz um pequeno movimento para o ambiente. Quando você traz essas coisas mais orgânicas, você traz um pouquinho de movimento também para o ambiente. Mas você percebe, ó, é uma coisa mais, né, quadradona, sem muita,
né? Sem muita curva, né? Vamos pegar um outro aqui pra gente ver. Isso eu tô pegando tudo na hora pra gente ver junto aqui, gente. Ó, vou pegar algo mais clean aqui, uma cor mais. Olha esse daqui, tá? Esse aqui eu também tô achando que foi feito por inteligência ou a foto foi muito esticada, né? Por causa da qualidade da imagem. Mas aqui, ó, tá vendo? Você vê. Olha esse hack, ó. Esse hack é um hack bem paralelo, né? Bem horizontal, uma cor só. Tem uma lareira aqui, ó. Isso aqui é uma lareira. Provavelmente isso aqui pode ser feito de pedra também, né? Você pode ver que o painel também é um painel mais limpo, né? Então ele é bem minimalista, né? Tá vendo? A cor é mais uma cor trazendo para o cinza e branco, monocromático, né? Então isso aí são os modernos, né? E eu uso bastante. O moderno é um dos que mais usa, né? Bastante, né? O próximo é o rústico, tá? Elementos naturais como madeira e pedras, remetendo à natureza. Também é um tipo de decoração que tem vindo bastante, principalmente para a área gourmet, para esses tipos de ambientes. Apesar que eu fiz recentemente um projeto de um quarto, uma suíte totalmente rústica, trazendo madeira, tijolinho à vista, né, exposto, bastante desses elementos assim, né? Aqui, ó, fazer para vocês verem aqui. Olha, tá vendo como usa bastante madeira no teto, né? A gente traz um pouco de pedra para dentro do ambiente, né? Esse tipo de decoração é para algo assim mais lazer, algo que você vai colocar mais externo, né? Vou fazer uma casa de camping, vou fazer uma chácara, vou fazer então você traz esses elementos, né? De mais rústico, né? Onde você tem algo menos trabalhado, né? Onde você tem algo mais, vamos falar bruto, né? Olha aqui, isso aqui é bonito pra caramba. Esse aqui é bonito, hein? Opa, peraí que não abriu. Deixa eu puxar aqui. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? Essas poltronas de madeira, com esses estofados. Traz um pouco de espelho, tá vendo? Ó, trouxe um espelho para dentro. Tá? Alguma coisa assim um pouco moderno também. Você vai dar uma misturadinha. Mas, ó, muito forte. Pedra, madeira, nesse tom de madeira. Ó o cascalho para colocar as poltronas, né? Então, ó, aqui o tronco da árvore passa bem no meio da, né? Não sei se foi usado para sustentação, para enfeite, mas passa bem no meio aqui da sala, né? Tá vendo? Então traz bastante desses elementos para dentro da casa, do ambiente, da sala, do escritório que você for fazer, com essa ideia de decoração, rústica, né? O próximo, industrial. Bom, o industrial, ele é eu costumo falar assim, que ele é uma decoração, ao mesmo tempo que ele se torna um pouco minimalista também, mas ele tem um público certo, né? Por quê? Porque ele traz muito aqui, ó, como a gente está dizendo, tá dizendo aqui no texto, ó lá, estética do industrial, né? Estética urbana com tubulações aparentes, tijolos e metais, né? Não só metais, também traz um pouco do cimento queimado aparente, traz essa cor de concreto, então é algo assim que ao mesmo tempo ele é bonito, eu gosto muito do industrial, né? Mas ao mesmo tempo ele se torna um pouco cansativo, entendeu? Então por isso que quando você vai trazer uma ideia de um industrial, a pessoa tem que estar bem certa do que ela quer, né? Até porque trabalha com muito metal, né? É muita coisa exposta, entende? Então assim, ela tem que ver se esse realmente é o estilo da pessoa. Se esse for o estilo da pessoa, legal, tá valendo. Se esse não for o estilo da pessoa, né? A pessoa, porque viu, que ela vai estourar, porque eu vi e achei bonito. Ok, né?
tem que ver se isso aqui no futuro não vai te trazer, falar assim, ah, puxa vida, me arrependi, vou mudar, vou pintar, entendeu? Então, tem um pouco disso. Eu gosto, né? Mas não é algo que eu faria, por exemplo, na minha casa, por exemplo, uma sala, né? Não faria. O meu escritório tudo bem, né? Mas a sala não, porque não sei se é porque eu quero algo mais família, que traz aquela coisa mais, né, relaxante. Então eu gosto de coisa mais um pouco mais clean, cores mais neutras, né, para você sentar e vai assistir uma TV com o filho, com a esposa, ou então você vai reunir o pessoal para trocar uma ideia, para comer tomar um café ali numa sala de estar, contar as histórias. Então eu prefiro. Isso já é eu. Não significa que eu vou pegar essa ideia e vou implantar no projeto do cliente. Lembra que eu falei, não é o meu gosto, né? Então seria mais ou menos isso. Esse é um outro tipo de decoração escandinavo que tem entrado muito, né? Mais por causa dos tons de cores, né? Olha lá, ó, escandinavo, funcionalidade, simplicidade, com tons claros e amadeirados, de madeira. Escolher o estilo certo é o ponto de partida para criar um projeto harmonioso, tá? Esse escandinavo, vamos pegar aqui umas ideias aqui pra gente ver. Apesar que eu não peguei umas ideias do rústico, né? Do industrial, né? Vamos pegar um industrial aqui pra gente ver. Ó. É claro que quando a gente fala assim de fazer um projeto, né? Seja ele industrial, qualquer tipo que seja, você pode trazer um elemento. Olha lá, tá vendo? A gente tem coisa mais metal, tem essa parede de cimento queimado, tubulação passando em cima, né? Uma lareira aqui, tijolo aparente, nessas janelonas. Então, quando a gente fala de algo mais industrial, né? Ou então, de repente, você pode. O cliente fala assim, eu gosto do industrial, né? Aí você pega e fala pro teu cliente assim, ficaria muito pesado, porque o teu ambiente é assim, assim, assado, tal. Mas o que você faz? Você traz algum elemento, entende? Tipo uma parede com cimento queimado, um detalhezinho, aí tudo bem, você consegue trazer um pouco de um elemento com outra decoração, para um tipo de projeto. Dá para fazer, fica bem legal, né? Mas um detalhe, não tudo, né? Uma parede, algo nesse sentido, né? Vamos lá para outro tipo de decoração. Olha lá, tá vendo? É sempre esse tom claro, branco, né? Com esse tomzinho mais palha, se for trazer um madeirado, uma madeira mais palha também, clarinha. Percebe que aqui tá usando uma banqueta, ó. Ela é uma banqueta rústica, mas é branquinha e lixada. Ficou bonitinho pra caramba, né? Então, traz essas ideias. É bem nessas ideias desses tons, o escandinavo, né? Ficou pequenininho, mas dá pra vocês terem uma ideia? Deixa eu ver se eu consigo dar É que eu não consigo dar zoom aqui, vai distorcer muito. Mas só pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Eu trouxe um pouco aqui, tem o palha em cima, clarinho, o piso claro, mas trouxe um verdinho, ó. Entende? Isso é bem legal, essa combinação, essa paleta de cor, né? É bem joia, bem legalzinha. Tenho usado bastante isso aqui, esses tons de cor, não só em móvel, mas em parede eu tenho usado, né? O pessoal tem gostado, um menta, né? Um verdinho bem suave, umas coisinhas assim, tem usado bastante. Tem ficado bem legal. Nós vamos falar de cores também, tá bom? Então, pessoal, então esses aí são os estilos mais usados aí no mercado, né? São o que o pessoal mais vê, mais gosta, mais busca, né? Muitas vezes quando o cliente, eu vou dar uma dica, tá? Uma dica de ouro até. Quando o cliente fala para você assim, você fala pro teu cliente, vamos supor, eu tô atendendo um cliente aqui.
Aí eu falo para o meu cliente assim: o que você tem em mente? Qual é o teu estilo? O que você gosta? Ah, eu não tenho muito estilo, né? Homem geralmente não tem mesmo algo definido, né? Homem, quando gosta, gosta de algo mais industrial, algo um pouco mais prático, né? Mais clean, tal, mais moderno. Mas quando uma mulher chega e você fala assim: ah, eu não sei, eu estou em dúvida, tal, parte para uma decoração escandinava, tá? E o junto, quando você quiser trazer mais móveis, você está fazendo uma sala, uma cozinha, traz junto uma decoração mais é, mais moderna. Pensa assim, a estrutura do projeto moderno com os tons e coloração escandinava. Uma dica, você vai matar pau, entendeu? O pessoal vai gostar. Por quê? Porque fica um ambiente moderno, claro, gostoso, entendeu? Fica um ambiente super bacana. É o que eu faço e acerto muitas vezes, entendeu? Geralmente eu não apresento um projeto com cores gritantes assim, com cores de lá em cima, porque eu sei que alguns vai mudar, né? Pelo menos 80% desses projetos que eu faço assim, com uns tons mais fortes, vivos, eles a gente fala, podia mudar essa cor aqui, podia mudar isso aqui, entende? Então, então parte para essa dica. Vou fazer, o cliente me deixou livre e eu preciso conquistar esse cliente. Parte para um projeto moderno, mas com uma coloração trazendo para o estilo escandinavo, entendeu? Vai dar super certo, tá?